Fala Gama! Estamos iniciando mais um Fala Gama e hoje eu não vou fazer avaliações, nada disso, né? As pessoas têm me mandado vários WhatsApp para saber da minha opinião sobre alguns assuntos, especificamente sobre rádio, os bastidores do futebol, de emissoras, né? E algumas pessoas que sonham, inclusive, a montar, a ter uma rádio web, de forma legalizada, de forma legal. E também estão preocupados, e nós vamos falar um pouco sobre o que eles viram nessa última semana, os noticiários, falando que está em Brasília uma lei que quer que as rádios paguem para transmitir futebol. Gente, já é a terceira vez que isso tenta passar e não vai passar. Isso não vai aprovar, não tem como. Seria o fim de todas as rádios, iria acabar, deixar de existir, né? Chega a ser absurdo, eu vejo com pura politicagem esse tipo de lei que tentam colocar por goela abaixo, de uma maneira covarde, absurda, algo totalmente sem noção, de falta do que fazer, né? Literalmente falta do que fazer, né? Como é que pode você querer cobrar que uma rádio, que é uma transmissão sonora, não tem imagem, né? Você está narrando, descrevendo aquilo que está acontecendo no jogo, sem imagem nenhuma, não dá nem para comparar com uma TV, que elas paguem por isso. É um verdadeiro absurdo, né? Então, a rádio que já existe há centenas de anos, né? Que se não fosse a rádio, com certeza a comunicação esportiva, ela dificilmente iria existir. Se não fosse a rádio, muitos profissionais não teriam existido ou as coisas não iriam acontecer, né? Rádio é áudio, é informação, é notícia, principalmente pelo lado futebolístico. Então é algo absurdo, assim, pode ficar despreocupado. Eu já conversei nos grupos das associações dos cronistas e eles já deixaram bem claro que a classe toda se uniu, a classe toda está junta, as associações em todo o Brasil já se uniram. Isso não vai acontecer, né? Já se manifestou o nosso querido Heraldo Leite, presidente da Sérgia, o presidente da SEG, onde a Gama Esportiva também tem cadastro no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso não... Fiquem despreocupados, isso não vai rolar, né? Porque seria realmente o fim das rádios, né? E rádio, né? É emoção, é voz, é informação, é notícia, né? Então, não tem nada a ver com imagem, esquece esse negócio de imagem, né? Imagem é TV, rede social, rádio é rádio. Então, podem ficar tranquilo que isso não vai vigorar, isso não vai passar, isso é um absurdo, né? Um absurdo. Então, fiquem tranquilos. E sobre, né, as pessoas estão me perguntando, poxa, Gama, tu está sempre acompanhando lá o Fala Gama, você poderia falar alguma coisa sobre rádio, bastidores e tal? Bom, galera, rádio é esse ramo, né, de rádio que não tem união, diga-se de passagem, cada um, o popular, cada cão lambendo a sua caceta, o popular, é um ramo que você precisa de ter muita sabedoria, você precisa ter muita paciência, você precisa ter um amadurecimento muito grande, porque é um ramo que você
que não, como eu falei, não tem essa união, não tem essa força. E as pessoas elas vão te atender de acordo com os interesses dela. Então, se você pensa em montar uma rádio, você tem que saber o seguinte: a pessoa que você deve mais confiar é você mesmo. A pessoa que mais você deve acreditar é em você mesmo. Acredita em você, né? E deixa que as coisas vão acontecendo conforme você for trabalhando, conforme você for se desenvolvendo, aprendendo. Aprenda sempre. O primeiro passo é aprender sempre. Segundo passo é você saber se relacionar, porque vai existir pessoas que vão te prometer mundos e fundos, principalmente se você fizer um trabalho sério, tá? Isso tudo que eu estou falando é baseado em alguém que quer montar uma rádio e fazer um trabalho sério. Eu não posso considerar um trabalho sério quem monta uma rádio, fala que tem rádio e retransmite jogos de outras emissoras. Isso, desculpa, para mim não é um trabalho sério, isso é um trabalho de agência, de terceirizados. Aí vai lá e coloca que tem uma audiência. Como assim, ô cara pálida? Desculpa aí, mas isso não tem cabimento, né? Você não pode ser considerado uma melhor rádio que tem mais audiência, porque no app de rádios, né, de todas as rádios do mundo, você está lá em cima. Primeiro que você está lá em cima, que você já desrespeita as normas de retransmissão nesse app, mas por diversos motivos aceitam, tá? Segundo, que como é que você pode falar que tem uma maior audiência do Brasil se você retransmite de outras emissoras? Aí é o que eu estou falando, o problema da desunião de rádios, né? Por exemplo, a pessoa que retransmitir o áudio da Gama Esportiva, ela pode retransmitir, mas ela tem que pagar. Isso chama-se valorização do trabalho. Você que criar uma rádio e fizer um trabalho de qualidade, né? E não tem problema você começar sozinho, porque eu comecei sozinho, né? E às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Você pode começar sozinho, você narra, reporta, né? Você desenvolve sozinho, comenta, vai desenvolvendo e vai abrindo as portas que as pessoas vão chegar. Então, quando você tem um trabalho de qualidade, honesto, correto, bota sempre em mente, não dê tiro no seu próprio pé. Não engane como essas rádios enganam a si próprio. Elas não enganam aqueles que vivem de rádio, que todo mundo aqui, ninguém é bobo, sabe que não tem essa audiência, né? Porque é terceirizado. Então o cara tem grana, o cara vai lá, paga para retransmitir, ó, eu vou te pagar, eu vou pagar você. Tem uns que ele nem paga, porque, como eu falei, como tem essa desunião, né? Tem algumas emissoras de rádio, de web rádio, que se ilude, né, com o negócio de audiência e fala, não, pô, não, pode retransmitir sim, porque assim tá pegando o meu áudio, eu vou falar, vou massificar o nome da rádio, só me trazer ouvinte, audiência, balela, não vai te trazer nada, tu vai estar favorecendo a uma rádio e você não está ganhando. Isso para quem faz de graça, quem autoriza a retransmissão de graça. Na verdade, você é um verdadeiro Zé Ruela, porque você tem todo o trabalho, você monta uma equipe, você monta uma rádio, você tem despesas, que manter uma rádio no ar é uma despesa muito grande, principalmente se ela for legalizada, registrada, associações, CBF, Comebol, você tem despesas. Aí você deixa o cara retransmitir em busca de audiência. Então, desculpa, você é um tremendo de um Zé Ruela, porque isso não vai te trazer audiência e você está pagando para manter uma rádio no ar e oferecendo algo que você não vai lucrar lá na frente. Existe uma coisa chamada, dentro de rádio, né, ética. E muitos não têm isso, não têm ética. Então, as pessoas estão perguntando, Gama, como é que funciona isso, bastidores e tal. Você precisa ter ética, você precisa saber se relacionar, né? Você precisa, e é por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, falar menos e ouvir mais.
não interfere em assuntos que não são em nada. E isso serve, as pessoas me perguntam sobre futebol, isso é em rádio e no futebol. Os bastidores do mundo futebolístico não é nenhuma mil maravilhas. O futebol não é aquele encanto que o pessoal acha que é. Assim como o rádio também, né? Tem muita trairagem, tem muita falsidade, tem muita enganação, nossa, tem cada coisa absurda do que você não imagina. As pessoas vão chegar para você, isso em rádio, futebol, né? Cara, olha, eu conto com você, faz isso, sei o quê, ó, a gente vai acertar assim, vamos fazer assim. E depois, não, olha, não é comigo não, tá? Mas na hora da glória, na hora do negócio legal, não, fui eu que arrumei, fui eu que fiz. Mas na hora da cobrança, não, eu não. Então, assim, isso é no mundo futebolístico, isso é no mundo de rádio. No mundo de rádio, você vai abrir portas, você vai montar uma emissora, você vai abrir portas para pessoas vão chegar, vão usar a tua emissora, você abriu portas para ela, para desenvolver um trabalho, você ofereceu isso, né? E a primeira coisa que elas vão perguntar é, eu vou poder ir para o jogo de graça? Estava conversando há pouco tempo com o Ricardo lá da Vitrine Esportiva, um amigo também que tem emissora, ele passa por isso, tá na luta, tá numa batalha, gastando dinheiro, né, para manter a rádio, estúdio, enfim. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Eu vou poder ir pro jogo? Eu vou ganhar quanto? Eles não, assim, as pessoas não têm noção que a gente não ganha, a gente coloca do bolso, né, para poder desenvolver, para um dia a gente poder viver da nossa profissão, né? Então, às vezes as pessoas pensam que isso é muito fácil, que é tranquilo, e não é. Você precisa acreditar, você precisa ter essa ciência que você vai ter que lutar muito, vai ser um trabalho árduo, mas se você sonha ser o que você ama, vá em frente. Não largue a sua mão, você que tem que dar a mão a você mesmo, nem que você faça sozinho, tá? Porque é dessa maneira que acontece, né? Você vai abrir portas, as pessoas vão chegar, vão ver como é que você trabalha, você vai ter que cobrar, né? Você vai ter que ter iniciativas, atitudes para que a rádio funcione. Daqui a pouco a pessoa simplesmente não, tô indo, pô, vou lá, vou aí, pô, beleza, né? Acho que essa é a grande motivação das rádios web, é você abrir portas para pessoas desenvolverem, crescerem e voar. Como na gama esportiva já passou pessoas que hoje estão na Tupi, que estão na Globo, que estão ganhando dinheiro, que passaram por aqui e começaram por aqui. Isso é bacana, isso é legal. Mas todas elas saíram com ética, com verdade, né? O Gama, ó, pintou isso assim, 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 tô indo para lá, tá? Pô, cara. E isso é futebol, rádio, é assim que tem que funcionar, você tem que ter ética, você tem que trabalhar com verdade. E vai ter pessoas que não vão ter isso, vai ter pessoas que vão passar, tu vai abrir a porta, que chega falando que é o sonho da vida, te agradecendo, muito obrigado, e isso e aquilo. E daqui a pouco a pessoa vai pegar, que tem todo o direito, são livres, e vão sair e vão para uma outra emissora que também não vai ganhar nada, mas, né? É assim, é normal, isso é normal. E no futebol é a mesma coisa, gente. Então, o que você precisa, e as pessoas estão me perguntando, Gama, o que você precisa, como é que é os bastidores, rádio, futebol, você que está dia a dia, já cobri Copa América no Brasil, Copa das Federações, Libertadores lá na Argentina, fui para Portugal, enfim, já vi de tudo. E eu afirmo, o mais importante é você ser íntegro, o mais importante é você ser verdadeiro, o mais importante é você não levar nada para o coração, não leve nada para o coração, porque esse tipo de trabalho dia a dia com futebol, rádio, essas coisas, as pessoas, você, né, que está começando, que está entrando, você só vai ser útil enquanto você estiver atendendo às necessidades delas. E poucos, não estou falando que não existe, mas vão ser poucos que vão falar assim, não, eu estou contigo. E aqueles que vão falar que eu estou contigo, você já sabe, vão estar sempre do teu lado de verdade, né? Agora, é um ramo que tem muito tapinha nas costas. Quando você começa a desenvolver um trabalho,
na sua emissora, você começa a fazer um trabalho individual, você começa a crescer, você vai ver que as pessoas que estavam do teu lado, tão próximas, elas começam a deixar de curtir, elas começam a deixar de compartilhar, elas começam a deixar de te seguir. Por quê? Porque você está crescendo, você está desenvolvendo, e isso incomoda. Então você tem que saber lidar com isso tudo, você precisa ter maturidade, você precisa ter cabeça para lidar com isso tudo, né? Lute pelos seus sonhos, não minta, eu não minto, né? Quem me conhece sabe disso. Fala, gente, a rádio precisa de apoio, o Gama precisa de trabalho, a rádio precisa se manter no ar, tem custos, tem gastos. Isso não é problema nenhum, não tenha problema de falar isso. A sua rádio não é grande ou pequena porque você está falando que você tem que ter apoio, que financeiramente daqui a pouco quebra, não tem como manter no ar. Isso não é problema nenhum. A sua rádio, ela é grande pelo reconhecimento que vem através dos números verdadeiros. Os números verdadeiros e as mensagens que você recebe diariamente. Para ter uma ideia, em média, a Gama Esportiva, eu recebo em média, botar a média, 50 mensagens por dia. Mas já recebi mais de 100, já recebi dia que eu recebo 10, 15, mas a média é 50 mensagens por dia. A nossa audiência, eu não preciso falar, fica aí visível para todo mundo, né? E a audiência não é só o que é lá no app, porque às vezes as pessoas abrem o app da Radinet, que é o maior app de rádio do Brasil, e acham que a audiência está resumida ali. Por você estar ali bem colocado, como a Gama Esportiva sempre esteve, e várias vezes a rádio mais acessada no Brasil, no segmento futebolístico, elevando o nome de Belford Roxo a todo canto do planeta, mas não se baseie só por ali, né? Você precisa saber como é que está a sua rede social, os outros aplicativos que transmitem a sua rádio espalhada pelo Brasil, e tem vários, que a Gama Esportiva inclusive faz parte também, as pessoas... Então, a audiência maciça da sua emissora, você tem que saber que ela é um conjunto daquilo que você coloca no ar, certo? Então, você tem o app da Radinet com parâmetro, você tem suas redes sociais de transmissões. Se você não transmite pelo Instagram, você não pode falar que a sua audiência é boa porque você tem mais de 10 mil seguidores. Você tem mais de 10 mil seguidores porque as pessoas confiam no seu conteúdo, no seu produto e se interessam em saber aquilo que você coloca dentro do seu Instagram. Mas elas vão interagir pouco, porque é uma rádio. Nunca se esqueça disso. Então, você vai medir a sua audiência que vem do Facebook, que vem do YouTube, quando você coloca a sua transmissão. Sempre lembrando que você é rádio. Imagens só quando há necessidade de colocar a imagem do jogo. Coloca a imagem da torcida, coloca a imagem do seu narrador, né? Porque isso dá um conteúdo legal. As pessoas gostam de ver imagens, né? Em redes sociais, né? Mas quando não der, escalações ali básico, o reloginho e cai para dentro, porque você é uma emissora de rádio. Você é uma emissora de rádio. Então, você precisa entender o que você tem que passar com qualidade, com emoção, com alegria, é a sua narração, é o seu debate, é o que acontece. E no mais, é cair dentro, gente. Então aqui, vocês me pediram o que eu acho, como é que eu vejo isso tudo, que isso tudo é uma luta diária, porque você lidar com pessoas é muito difícil, pessoas são egoístas, pessoas são enganosas. Não estou falando que você tem que ser falso com as pessoas, você pode ser verdadeiro com as pessoas, mas não se estresse com pessoas do ramo futebolístico, do ramo radiofônico. Apenas fica distante. Não se meta em assunto que você não faz parte. Você vai conviver, você como empresa vai conviver nos bastidores do futebol. Não se meta em assunto que você não tem que se meter. Escuta, guarda para você. Agora, nunca se esqueça que para você estar numa rádio tem que ser um jornalista. Eu sou um jornalista, eu sou um cronista, eu sou um radialista, eu sou um narrador, tá? Eu estudo futebol. Então eu tenho
como jornalista, como um cronista, direito de fazer qualquer tipo de crítica, qualquer coisa que eu acho que eu possa fazer dentro da minha emissora, com relação a qualquer assunto. Isso todos nós, jornalistas, temos esse direito. Nós temos o direito da liberdade de expressão. E nós podemos colocar isso, doa quem doer. Mas, quando você vive isso, vive dentro do ramo, você precisa entender e não se chatear com pessoas que vão te enganar, vão bater nas tuas costas, vão te iludir, vão te prometer e não vão cumprir, vão falar várias coisas e daqui a pouco tu não vai mais ser útil. Daqui a pouco aquela tua ideia vai ser copiada por alguém que pegou aquela tua ideia e melhorou, fez algo mais, aí aquela pessoa já, não, pô, isso aqui já tá... É assim, é um ramo dessa maneira. Então, assim, eu não gosto de iludir ninguém, não gosto de falar ninguém. É um ramo difícil, as pessoas são difíceis de lidar e poucos vão pegar na sua mão e falar, vambora, e vambora mesmo, vambora que eu confio no seu trabalho, eu quero você do meu lado trabalhando, eu quero que você fique comigo trabalhando, da tua maneira que tu trabalha para mim é que tá bom. Tanto futebol como rádio, é mais ou menos assim. Tá certo, galera? Então, a gente torce para essa lei não emplacar, com certeza não vai emplacar, não existe cobrar de rádio uma transmissão, isso não se esquece, sempre em ano de eleição acontece isso, mas não vai emplacar, as associações já estão, como eu disse, né, se unindo contra isso, isso não vai vingar, e os bastidores de rádio, faça o seu. Tem muita rádio que se preocupa mais com a rádio alheia, de como o colega faz, do que sua própria rádio. Aí não consegue crescer, não consegue evoluir. Não consegue ficar satisfeito. Está sempre insatisfeito. Aqui na Gancho Esportivo eu estou sempre satisfeito com tudo. Com tudo. É claro que transmissão ao vivo, às vezes acontece um problema aqui, às vezes acontece um problema lá, um microfone que falha, alguma coisa que acontece, isso tudo é normal. Né? Você tenta fazer com a maior perfeição, com a maior qualidade possível, mas acontece. Uma internet que não pega, uma internet que cai, campos, estádios por aí que não tem a mínima condição de fazer uma transmissão futebolística, porque nem sinal de internet pega, como é na região serrana. Então é complicado demais. E os bastidores de futebol é isso, você vai lidar com pessoas, com dirigentes, vai lidar com jogadores, vai lidar com comissão técnica, vai lidar com isso quando você roda isso tudo, e você vai ver que é cada um lutando por si, e poucos vão estar realmente, de fato, preocupados com você. Você é só uma imprensa que está ali, e as pessoas até te olham de uma outra maneira. Né? E tem o lado bom também, que é aqueles que te olham de uma maneira positiva, que vê que tu está ali para somar, para ajudar e te apoiam também. Então aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com o desprezo de pessoas que vão te desprezar, de pessoas que vão te ignorar, de pessoas que não vão cumprir o que prometeram, mas você não se dispõe com ninguém. Essa é a dica, né? Nós estamos nesse mundo, as pessoas falam, poxa Gama, você dá tanta dica, você fala tanta coisa, você ajuda tantas pessoas, cara, e tem gente que a gente pergunta as coisas mínimas, as pessoas falam que não pode falar, que eu estou só de passagem por aqui, todos nós estamos, eu estou de passagem, eu não ganho nada a ficar guardando coisas que eu aprendi, que eu amadureci, que eu vi adiante, alguém que sonha, alguém que quer começar, alguém que está, né, eu não tenho porquê, né? Outro dia eu falei aonde passa o futebol asiático, futebol 6 horas da manhã. Aí teve um rapaz com problemas mentais, só pode ter, que ficou uma fera, porque eu falei onde passa, né? Coisa... Então, assim, é surreal as coisas aqui. Nesse ramo de rádio, as coisas são surreais. Mas o importante é isso, é você saber lidar com isso no dia a dia, né? Aqui nada me aborrece, tudo tá bom. Porque se eu for me aborrecer com promessas, com isso, com aquilo outro, eu não consigo desenvolver meu trabalho. Então tudo tá bom, dá para ser, dá, não dá para ser, não te respondeu, não falou, você vai falar com alguém, a pessoa não vai te responder, a pessoa vai falar que não é com ela, tu vai falar com alguém do ramo para dar uma dica, a pessoa não vai te dar a dica, vai falar que não sabe,
Enfim, são várias coisas pequenas, que você não pode deixar que isso impeça a realização dos seus sonhos, seu desenvolvimento. Trabalhe sempre com alegria, trabalhe sempre satisfeito daquilo que você está fazendo. E rádio não é hobby. Não monte uma rádio, um hobby. E imprensa é ilusão, você não vai ficar rico. A não ser que você for uma grande emissora. Você não vai ficar rico. Mas você precisa amar aquilo que você faz. Se você amar aquilo que você faz, se você fizer com qualidade, com vontade, as coisas vão acontecer. As pessoas boas vão entrar no seu caminho, a vida vai saber unir isso, como diz um grande amigo, e Deus vai saber afastar as pessoas. E o tempo afasta as pessoas, pode ter certeza disso. Quando você trabalha sério, trabalha com dedicação, o tempo afasta as pessoas e ele afasta você daquelas pessoas. Você começa, a tua direção passa a ser uma outra, aí as coisas vão caminhando, porque é uma energia positiva que vem junto com você. Beleza, gente? Então, não desista. Acho que o Fala Gama hoje, falando um pouco sobre rádio, bastidores, essa lei, já que a galera tem me pedido bastante, né? É isso. Tá bom, galera? É isso. E nunca desistam. Só você que pode desistir. Vão ter pessoas que vão colocar para baixo, vão ter pessoas que vão te enganar, vão ter pessoas que vão te iludir, vão ter pessoas que... Tudo quanto é negativo que tu imagina vão ter próximo de você para você baquear, para você... Caramba, desista. Desista não. Faça com seriedade, faça com verdade, faça com ética. Faça de maneira correta, não dê tiro no seu pé, não engane a você mesmo. Os números têm que ser seus, verdadeiros. Tá? Evite picuinhas, evite fofocas, evita disse-me-disse. Quando você vê que tem muito disso, sai de perto, escuta, fica na sua. E você, como jornalista, se você achar que tem que fazer uma matéria, que tem que divulgar, que tem que falar, sinta-se à vontade. Não deixe também ninguém calar a sua voz. Você é um jornalista, você tem esse direito. Beleza? Beijo no coração, Fala Gama volta amanhã com mais um assunto. Eu estava pensando em falar sobre o futebol brasileiro aqui na Sul-Americana, hein? Tá dando de lavada. Mas a gente fala depois. Beijo no coração, valeu, galera!